Amados em Cristo, existe algo mais surpreendente do que o amor? Há muitas coisas que nos surpreendem, positiva ou negativamente. Essa semana nós fomos surpreendidos com uma tragédia onde 5 mães choram a partida tão cruel dos seus filhos de maneira prematura. Nos surpreendemos com os números da pandemia, com todo tipo de prejuízo que as pessoas estão enfrentando e hão de enfrentar, mas também nós nos surpreendemos com atitudes de afeto, de caridade, de carinho, de solidariedade, compaixão e também de empatia. Surpreender é o mesmo que se admirar, receber uma surpresa, ficar espantado. Hoje nós lembramos o Dia das Mães, e certamente uma coisa que muito as surpreendeu foi o dia que elas souberam que seriam mães, que estavam grávidas. Foi uma forma surpreendente de descobrir que dentro de si uma vida se descortinava, uma vida estava sendo gerada, corpos criando expectativas de como seria o filho. A surpresa do sexo, se teria saúde, com quem se pareceria, o espanto das primeiras palavras, do primeiro dentinho, do primeiro passo. E o que eu quero dizer para vocês nesta noite é que filhos são surpreendentes, independentes dos seus pais, porque os filhos são obras das mãos de Deus. Pais são surpreendentes para os filhos, porque eles prefiguram a imagem de Deus, a imagem do Criador. Surpreendentes são as últimas palavras de uma mãe para os seus filhos. Se você, mãe que está aqui nesta noite, nos acompanha, tivesse que se despedir dos seus filhos hoje, o que você falaria para eles? O que de mais importante lhes deixaria? O que você acha que a sua mãe diria para você se ela ainda estivesse viva? Ou talvez o que a sua mãe um dia lhe disse e que você guarda no seu coração? Não me surpreenderia se dissesse para nós cuidarmos dos irmãos mais novos, por exemplo, para nós ficarmos unidos e não brigarmos com a família, para nós seguirmos os seus passos na igreja, na fé cristã, nos princípios que ela viveu, prezou, valorizou e acreditou. E você, faria algum esforço para cumprir aquilo que você prometeu à sua mãe? O texto do Evangelho, há pouco lido pelo nosso estagiário, revelam as palavras de despedida de Jesus aos seus discípulos. Jesus está preparando eles, dizendo que ele vai ter que partir em breve e que eles precisam continuar. Nós poderíamos dizer que as palavras de Jesus são como as últimas palavras de uma mãe para os seus filhos. O tema geral do Evangelho de João é amor e alegria. Não existe duas coisas que uma mãe não queira mais para os seus filhos: de que eles sejam amados e que sejam felizes, tenham alegria. E Jesus surpreende os discípulos dizendo: assim como o Pai, assim como Deus me amou, eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Não se distanciem deste amor. Permaneçam conectados, ligados a este amor. E se existe um verbo que resume o substantivo mãe, surpreendentemente nós poderíamos dizer que é amar. Amar resume a ação de uma mãe. Mas como nós podemos representar este amor? Com um coraçãozinho? Com uma frase de impacto? Com uma homenagem uma vez por ano? O amor se manifesta em ação. E por isso nós dizemos que é manifestação. É o amor que se manifesta. É uma reciprocidade, que na medida que quanto mais a gente tem, mais a gente dá. Quanto mais a gente dá, mais a gente tem. E como Deus nos ama?
Ao falar ao povo de Jerusalém, lá no capítulo 66 de Isaías, o próprio Deus surpreendeu o povo de Israel, surpreendeu o seu povo, dizendo assim, fazendo analogia de uma mãe que carrega no colo o seu filho. Deus disse assim: como uma mãe consola o seu filho, assim eu consolarei vocês. Como vocês, mãe, consolam o filho de vocês quando está doente, quando está com dor, quando está chorando, quando está com medo? O que vocês fazem com o filho de vocês? Vocês pegam no colo, vocês acolhem. Se precisar ainda balança, faz ninar, dá beijos e diz mesmo que esteja com medo: está tudo bem, a mamãe está aqui. E assim uma mãe acalma os seus filhos. Assim uma mãe consola os seus filhos. De Deus nós também aprendemos justamente isso. Deus diz: fique tranquilo, eu estou aqui. No mundo vocês passarão por tribulação, mas tenham de bom ânimo, eu venci o mundo, e eu estou com vocês até o último dia de vida. Eu vou cuidar de tudo, eu dou a minha vida por ti. Tenho certeza que as nossas mães, em algum momento da vida, dariam a própria vida por nós. Assim como quem é mãe hoje, daria a própria vida pelo seu filho. No capítulo 49, versículo 15 de Isaías, Deus diz mais. Ele diz assim: será que uma mãe pode esquecer o seu bebê? Será que pode deixar de amar o seu próprio filho? Mas se mesmo que isso pudesse acontecer, eu nunca esqueceria de vocês. Olhem que amor surpreendente. Como Deus nos ama. Como são bonitas essas comparações que Deus faz com o amor de uma mãe. Não é à toa que ele faz isso. Martinho Lutero, falando do amor, da paternidade, falando da responsabilidade dos pais, mas falando também do temor, do amar, do respeitar, ele vai dizer que a primeira imagem que uma criança vislumbra de Deus está no rosto, no amor e no afeto de uma mãe. Olha que interessante. Os nossos filhos vão compreender o amor de Deus olhando para nós, para a mãe, para o rosto, para o amor da mãe. E por isso, com toda segurança, eu posso dizer que mães cristãs, surpreendentemente, são máscaras de Deus. As crianças veem Deus em vocês. O fato é que a nossa vida só tem sentido se nós formos surpreendentemente amados pela mãe, mas por Deus também. João, em suas cartas, ao final da sua vida, lá no finalzinho da Bíblia, ele diz que Deus é amor. E eu trouxe aqui, eu gosto de usar esse exemplo nos casamentos, eu acho fantástico isso, né? Deus é amor. Eu já usei em muitos casamentos, de repente vocês vão lembrar. O amor simbolizando a fitinha vermelha, né? Deus é amor. E nós somos essa fitinha azul, que precisa ter esperança. Nós vivemos de esperança, nós vivemos esperando por dias melhores, uma doença que vai logo embora, esperando por um reencontro, esperando por um casamento, esperando por tanta coisa na vida, né? E se nós quisermos ter uma relação próxima, né, de nós com Deus, a gente pode fazer todo o esforço possível, né? Pode se envolver com Deus e tudo, pode buscar Deus, pode fazer de tudo que a gente quiser na vida, mas não tem um elo que una, né? Por mais a gente queira chegar perto de Deus, né, fazer boas obras, alguma coisa não dá certo aqui, falta uma liga. E essa liga é aquele que a Bíblia diz que é o príncipe da paz, né? A cor branca aqui no Ocidente simboliza paz, mas no Oriente a cor branca significa vitória. Tanto o nosso príncipe da paz como aquele que nos deu a vitória, é ele que é o nosso elo que nos liga com o verdadeiro amor. Eu não vou fazer uma trança aqui, porque nem sei fazer trança, mas nos bastidores aqui a gente fez uma trança, né? Não dá para fazer uma liga de azul com vermelho, né? Não tem como, a gente enrola, e quando soltar, desenrola, né? Mas o terceiro elemento aqui, ó, é ele quem faz, que une perfeitamente todas as coisas. Mas se, eu vou cortar essa, mas se Jesus não está presente na nossa vida, e eu vou tirar essa fitinha branca daqui,
Se nós tirarmos Jesus, que é aquele que une perfeitamente todas as coisas, nós vamos ver que a nossa trança já não é mais uma trança. Ela perdeu a sua firmeza. Eu não cortei totalmente aqui. E por isso, quando nós nos afastamos do amor, nós nos sentimos como uma criança abandonada, como um filho que está cheio de medo. Jesus é aquele que vence os nossos inimigos. O texto de João fala de uma tríade, de três que unem ali. Surpreendentemente, o que nos une é o amor incondicional de Deus revelado em Jesus Cristo. É Deus, Jesus e eu. O amor é surpreendentemente o elo que une todas as coisas. Mas surpreendentemente também, o pecado destrói todas as coisas. É o pecado que gera o egoísmo, é o pecado que faz a gente abandonar as pessoas, é o pecado que faz a gente desprezar as pessoas, é o pecado que traz choro, que traz dor, que traz afastamento e que traz morte. E infelizmente nós somos vítimas dessas barbáries ainda, porque o pecado está em nós e nós não conseguimos, por nós mesmos, estarmos unidos com Deus. Precisamos do elo que faz toda a diferença. E este elo é o amor. O apóstolo João, ele fala de 3 coisas que são importantes para nós estarmos ligados a este amor. Ele fala do Espírito, da água e do sangue. Olha que interessante. Essas 3 maneiras, essa tríade aqui, o apóstolo João diz que é a maneira surpreendente que Deus nos liga a Ele. O Espírito, ele age através da palavra. Então, se nós estamos longe da palavra, como é que o Espírito de Deus pode agir na gente? O Espírito age, nos dá fé, gera fé, nos mantém na fé através da palavra. Mas o Espírito também nos faz filho através do batismo, da água. Vejam, o Espírito, a água e o outro é o sangue. É na promessa do sangue, na Santa Ceia, que nós temos o perdão de Deus. Essa tríade é a forma que Deus usa para nos fortalecer na fé. Portanto, meus irmãos, se o pecado faz a gente desprezar as palavras da nossa mãe, do nosso pai, faz desprezar até as próprias palavras do nosso Deus, nós precisamos lembrar o quanto nós necessitamos estar unidos à palavra. A promessa do batismo bem vive em nossos corações, ligados à Santa Ceia sempre que possível, para que a nossa vida cristã seja uma vida firmada no amor, não no nosso amor, mas no amor de Deus por nós, porque o amor é o elo que une e que alimenta cada um de nós no primeiro amor, no verdadeiro amor, no puro amor. E é por isso que Jesus reúne os seus discípulos, como uma mãe reúne os seus filhos. Num determinado momento, inclusive, Jesus diz: quantas vezes eu quis reunir você, minha querida cidade de Jerusalém, como uma galinha reúne seus pintinhos embaixo de si, e vocês, filhos rebeldes, não quiseram. Deus chama por amor, para que nós possamos viver o amor revelado e compartilhado, e esse amor possa ser recíproco, possa ser vivido. Jesus, em todas as suas despedidas registradas na Bíblia, ele fala de alegria, que a alegria dele seja a nossa alegria. Jesus quer a nossa alegria. Se uma mãe cristã tem, e ela pode desejar aos seus filhos a alegria de Jesus, ela vai fazer isso como sendo o maior tesouro, maior herança que ela possa deixar para alguém, que ela pode deixar para alguém. Afinal, os filhos são a continuidade da vida de uma mãe. Nós somos duplamente, triplamente amados e somos convidados a não nos afastar deste amor e a produzir frutos. Ser família de Jesus. Olha que texto interessante, está registrado em Lucas capítulo 8. Um certo dia Jesus estava no templo e alguém chegou e disse para Jesus: Jesus, a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora e querem te ver. Diz assim o texto: a mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo, mas não conseguiam se aproximar por causa da multidão. Alguém disse: tua mãe e os teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. E Jesus surpreendentemente respondeu:
Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra e a praticam. Olha que interessante. Ou seja, aquele que fizer a vontade de Deus é minha mãe, diz Jesus, é o meu irmão, é a minha irmã. Viver o amor surpreendentemente de Deus faz com que a gente também seja a própria mãe de Jesus. E mesmo que de repente uma de vocês não possa ter filhos, ou não tenha filhos ainda, você pode ser mãe de Jesus de maneira espiritual, levando Jesus para outras pessoas e dando sentido para a vida dessas pessoas. Isso é ser máscaras de Deus. Isso é ser um instrumento. Por fim, eu quero lembrar as palavras há pouco lidas de Atos, capítulo 10, versículos 34 e 36, que diz assim, Lucas falando. Não, Pedro. Atos é escrito por Lucas, mas aqui ele está dizendo que Pedro está falando essas palavras. Diz assim Pedro: reconheço por verdade que Deus, e eu coloco entre parênteses, assim como uma mãe, não trata as pessoas de forma parcial. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. E esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus. Mesmo que nós não sejamos mães, podemos ser mães, como eu falei há pouco. E como mães e pais espirituais, nós podemos deixar um testemunho, uma herança que vale para a vida inteira. As nossas últimas impressões sempre ficam. O que Jesus quer deixar para nós nessa noite? Que o grande mandamento é o amor. Que a alegria nossa está na nossa fé nele mesmo. Que o amor de Deus é incondicional, nos ama sem que nós tenhamos feito alguma coisa para Deus. Deus revelou o Pai através de Jesus Cristo por nós. E Ele escolheu e nos adotou como filhos desde o nosso batismo. Lembra também que a fé sempre produz fruto. O amor sempre mostra resultados. E lembra ainda que tudo aquilo que a gente pedir a Deus através de Jesus nos será concedido. Jesus gosta de surpreender. Ele surpreendeu no seu nascimento, da forma que Ele veio ao mundo. Ele surpreendeu a própria mãe quando na cruz Ele se preocupa com quem vai ficar a sua mãe e pede para João: cuide da minha mãe para mim. Olha quanta honra, quanto amor, quanto respeito. Jesus surpreendeu naquela manhã de Páscoa, quando as mulheres chegaram lá e estava tudo aberto e Ele não estava ali. Surpreendente ainda é a descrença daqueles discípulos naquelas mulheres, naquelas mães que falaram que Jesus havia ressuscitado, mas eles não levaram a sério as palavras dessas mulheres. Aliás, quanto o testemunho das mulheres, das mães ainda vale para os filhos nesses dias? Quanto desprezo! Cristo quer nos surpreender com o seu amor. E em Isaías 66:10, somos lembrados mais uma vez: assim como uma mãe consola o seu filho, eu consolarei vocês. Eu quero pedir para os filhos que pensem um pouquinho: quantas vezes a mãe consolou a gente? E quanto isso foi bom? Pense em tudo que a sua mãe já fez por você, pelo sacrifício, pelas noites acordadas, noites perdidas, olhando para você com febre. Quantas roupas ela lavou sua, quanto alimento ela preparou e colocou na sua boca. Mães, pense em tudo que você é capaz pelos seus filhos. Como precisamos de consolo e de força nesses tempos tão conturbados. Surpreendentemente maior é o amor, o cuidado e o consolo que Deus tem por cada um de vocês. Este é o amor retratado nas leituras de hoje. Este é o amor que nos dá motivos para honrar, amar, agradecer, servir, se doar. Este é o amor que transforma nossas vidas. Por isso, hoje é o dia de olharmos mais uma vez para as surpreendentes misericórdias de Deus, que não permitem que nós sejamos consumidos, derrotados, mortos, abandonados, mas que cada manhã se renova. Onde
Com os olhos da fé abertos, nós podemos encontrar os motivos certos para louvá-lo, os motivos certos para sermos bons pais e boas mães, mas também bons filhos, filhos agraciados, que acabam se tornando pais, mães e irmãos de Cristo, máscaras de Deus, onde Deus nos colocou. Que Deus nos abençoe nessa surpreendente história de amor, de doação, de vida. Que ela também motive cada um de vocês a viverem a fé verdadeira e o amor onde Deus colocou vocês. Amém.